De receber em nossos estúdios o promotor Dr. Marcelo Saliba para falar de vários temas ligados à questão de acessibilidade em Santa Cruz do Rio Pardo. Hoje é um evento importante também ligado aí à questão das crianças e adolescentes do município. Não faltam assuntos e a gente começa primeiramente, claro, dando boa tarde ao convidado, agradecendo a presença do promotor Marcelo Saliba. Tudo bem, promotor? Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dário. Agradeço estar aqui mais um dia. Dário Miguel conosco também. Boa tarde, Dário. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você. Boa tarde ao Dr. Marcelo Saliba, para você ligado na Rádio 104 FM e também com a gente no portal Diário Cidadão. Excelente tarde. Começando, doutor, pela questão das rampas para cadeirantes, a gente tem tratado desse assunto desde a semana passada. Ainda não houve uma manifestação pública por parte de representantes da prefeitura, pelo menos não para o nosso jornalismo. Eu tive acesso a alguns documentos, teriam sido explicações encaminhadas pela prefeitura, inclusive a cadeirantes, né, que estão, eles, cadeirantes, questionando essa situação aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, mas pelo menos para a 104 nenhuma resposta ainda encaminhada. E tenho informação que hoje à tarde acontecerá uma reunião na Câmara envolvendo representantes da Secretaria de Obras, engenheiros da Prefeitura, o vereador Nilton, inclusive, aqui teria pedido para tentar organizar essa reunião. O ex-vereador Psyu, que é cadeirante, também deve participar para que se discuta agora, né, já depois do caldo entornado, porque a realidade é que essas obras de rampa já começaram há alguns meses na cidade. O que foi feito de errado, se faltou planejamento ou não, e o que dá para consertar daqui para frente. O Ministério Público foi acionado sobre essa história das rampas? Houve alguma manifestação oficial por parte do órgão? Bom, nós recebemos na Promotoria de Justiça um pedido de acompanhamento, de apuração dos fatos. Faz mais ou menos uns 15 dias, né, com algumas fotos de algumas das rampas que estavam sendo executadas, e imediatamente nós pedimos à Prefeitura Municipal, com base nas fotos, que informe, que preste os esclarecimentos, né, diante daquilo que foi apontado como irregular na execução das obras. Toda obra de acessibilidade, ela tem algumas normas de segurança. Normalmente existem normas brasileiras, né, sim, que é da ABNT, a própria lei de acessibilidade, que traça mais ou menos a inclinação, como deve ser feito, como deve ser executado, tamanho dessas rampas, tudo mais, né, o material a ser usado, tudo isso. E as obras, obviamente, sendo dinheiro público, ela tem que seguir todas essas regras. Não seguindo todas essas regras, a norma, né, proíbe a sua execução e a prefeitura, como eu disse, não pode receber, cabe ao engenheiro responsável acompanhar, avaliar rampa por rampa e, estando em desacordo, exigir que ela seja refeita. Então existem regras para que sejam executadas e elas têm que ser executadas em acordo com isso. Além disso, muitos municípios, eles têm um conselho de acompanhamento para todas as obras municipais. É um conselho que envolve, né, sociedade civil, pessoas portadoras de deficiência, e essas pessoas, essa comissão, ela avalia as obras para que seja analisado se está ou não em acordo com aquilo que vai ser feito em regras de acessibilidade. Então, por exemplo, vai ser feitas as rampas, você ouve esse conselho, o conselho ele dá a sua opinião, um parecer técnico para analisar se aquilo está de acordo ou não. Vai ser construída uma escola, uma creche, vai ser reformado um banheiro de creche, tem que já se preparar e fazer, né, um local de acessibilidade. Vai se alugar um prédio novo pela prefeitura, tem que ter acessibilidade. Sim. Infelizmente, muitas vezes você vê execução de obras sem respeito a essas regras, e acredito que em Santa Cruz também não tem uma comissão que faça essa análise. Nessa questão das rampas que estão sendo construídas por uma empresa terceirizada, né, ganhou, imagino, uma licitação e está executando a obra, mas evidentemente também a prefeitura tem a sua responsabilidade de fiscalizar. É um investimento alto, investimento através, imagino, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e as críticas surgiram a partir justamente de alguns cadeirantes que não foram ouvidos, ao que tudo indica, através de um conselho, ou mesmo de maneira informal, não tendo este conselho, uma simples conversa, talvez, para definir quais devem ser os critérios mínimos para que essa obra ela atenda a sua necessidade e não seja dinheiro público jogado pelo ralo. Em alguns locais há problemas de nivelamento.
O asfalto de Santa Cruz passou por diversos recapes nos últimos meses e anos, então nós temos realmente em algumas ruas o asfalto bem mais alto do que a guia, do que o meio-fio. E estão instalando essas rampas que tornam-se mais um obstáculo e não um meio de acessibilidade. Em outros locais, endereços, a gente recebeu fotos e fomos também em alguns desses locais através da reportagem, doutor. As rampas elas dão acesso a calçadas intransitáveis, ou as rampas elas desembocam em escadas. Então, há vários problemas em uma obra de vulto, investimento alto da prefeitura e que aparentemente não houve nenhum tipo de planejamento. Estão tentando correr atrás do prejuízo agora, depois do leite derramado. O senhor já recebeu alguma manifestação da prefeitura a respeito disso? Não. Para tomar uma posição a respeito da polêmica, enfim? Não recebi nenhuma manifestação ainda. Para mim ainda não chegou. Pode ser que tenha encaminhado, está lá no trâmite da promotoria, mas não. Toda obra que vai ser executada, ela exige um projeto anterior, um projeto técnico, uma avaliação por parte da Prefeitura Municipal. Essas obras, como eu disse, elas já existem parâmetros pré-definidos, né? E tem que se seguir esses parâmetros. Não dá para você fazer, por exemplo, como você está mencionando, com um dente, por exemplo, no asfalto. Porque se a pessoa ali cair, a responsabilidade é inteira da prefeitura. Sim. As rampas que já foram concluídas, se amanhã alguém cair, a responsabilidade é da prefeitura e de quem recebeu essa obra. No caso, o departamento responsável, secretário e prefeitura municipal. Se ela foi executada em desacordo com as regras e a prefeitura pagou, né, aí é que se apurar eventualmente um eventual ilícito, um eventual ato de improbidade administrativa por você estar executando uma obra em desacordo com as regras legais e colocando em risco. É interessante você observar que quando você não tem a rampa e se alguém cair, não há nenhuma responsabilidade da prefeitura, né? Salvo algumas situações, mas mais excepcionais. A partir do momento que você fez a rampa e entregou, se alguém cair, a responsabilidade é inteira da prefeitura, que fez a rampa em desacordo com as regras. Então hoje, essas rampas que estão erradas, que tem um dente no asfalto e tudo mais, responsabilidade da prefeitura. Se ela foi feito num desnível, não foi feito com o nivelamento correto, se ela tem uma caída maior, né, a responsabilidade passa a ser da prefeitura, se ela já recebeu a obra. Se ela não recebeu, ainda está no poder de fiscalização dela, fazer a fiscalização, não receber e exigir da empresa contratada a correção dessas obras que estão sendo feitas. Doutor, o senhor disse agora há pouco também que o Ministério Público ainda não recebeu nenhuma denúncia em relação a tudo isso. O Ministério Público precisa receber uma denúncia quando tem uma irregularidade assim, onde toda a população vem colocando, tem um prazo, espera, ou o Ministério Público acaba pedindo algumas informações junto à Prefeitura Municipal? Não, eu falei, já recebi. Já recebeu? Já recebi, já até encaminhei para a Prefeitura. Sim. Recebi com fotos, reclamação. De munícipes? Isso. Sim. Aí eu instaurei um procedimento e solicitei à Prefeitura informações. Como está sendo feito, o projeto que está sendo feito, quem está acompanhando e como vai ser feito isso. Por exemplo, não dá para a Prefeitura falar, nós vamos fazer uma parte, depois vamos fazer outra e vamos deixar o cadeirante ou quem for o usuário em risco até a conclusão, né, o término da correção dessas obras, como você colocou, do asfalto, né, muitas vezes que forma um dente. Isso não existe. Então você tem que deixar aquele local interditado, porque se alguém passar ali à noite, um cadeirante, acreditando que a obra foi feita corretamente, e ele bater com a sua cadeira de roda, com a rodinha da frente e cair ao solo, a responsabilidade é da Prefeitura. Então isso já foi pedido para a Prefeitura, já há um procedimento na promotoria. Já tem informação qual secretaria é responsável por essa obra? Não tenho. Eu recebi alguns documentos, parece que uma parte dessa verba é do Ministério da Cidade. Se for uma verba federal, nós também vamos acionar o Ministério Público Federal, até pela questão de avaliar o correto emprego desses valores, e aí, eventualmente, o Ministério Público Federal pode apurar o pagamento indevido e ilicitudes em relação à contratação, à forma de execução, e nós vamos cobrar a regularização das obras e a questão da acessibilidade. Doutor, é um pouco estranho, até porque acompanhando tudo isso também, conversando, vou citar nomes aqui, mas todo mundo sabe que numa pasta, a pasta da Secretaria de Pessoas Portadoras de Deficiência, dos Direitos, tem um profissional que trabalha nessa secretaria e que é portador.
né? É um cadeirante. No caso dele ali, no mínimo ele deveria ser comunicado, enfim, outros também, né? Mas então, pelo que parece, não teve uma comunicação. A empresa contratada chega na cidade e faz o serviço. É mais ou menos esse o pensamento? O procedimento de licitação, ele tem algumas regras a seguirem, né? Ele não tem essa consulta pública, vamos dizer assim. Caberia aí a prefeitura municipal. Mas deveria ter? Deveria. Na minha opinião, a ADEFES, por exemplo, que é uma associação forte em Santa Cruz, conhecida, a APAI, ela poderia ser chamada para todas essas obras, juntamente com outros, né, departamentos, para opinar e criar esse conselho. Dentro disso, eles poderiam falar, olha, aqui não pode. Desse jeito que está sendo feito, não vai dar certo. Por quê? Porque você tem que avaliar ponto por ponto onde vai ser feito. Você não pode, por simplesmente, sair fazendo rampa, né, num local que não vai ter acessibilidade nenhuma. Para que serve aquilo? Para nada. Ou você vai construir uma rampa que vai ficar inacessível até uma eventual correção. Ou seja, agora você vai precisar gastar um dinheiro para corrigir a rampa. Sim. Então, será que se tivesse feito de forma regular, essa correção não haveria necessidade e esse valor poderia ser empregado em outros locais? Então, são vários questionamentos que a gente aguarda a prefeitura responder e, ao meu ver, essas obras, como diz a lei da acessibilidade, elas têm que ser executadas respeitando a lei e respeitando as normas. Ontem também eu acabei acompanhando o trabalho... Um esclarecimento, se você falou sobre um profissional da pasta dos direitos da pessoa com deficiência, Sim. que é cadeirante. Se você se refere ao Dr. Vitor, Vitor, ele não faz mais parte da Sim. secretaria, ele saiu justamente por divergências, segundo chega informação, na questão das rampas. Ele saiu da secretaria. Sim, mas então, foi um profissional, não sei citar o nome, complementar. É claro, porque acompanhei recentemente um trabalho dele também, junto à Feira da Lua, um trabalho espetacular que eles estavam desenvolvendo. No mínimo, é complicado, porque não consultou uma pessoa que é cadeirante, tem o ex-vereador Pessil também, que inclusive vai participar mas aí, de uma... assim, você tem, o CREAS, por exemplo, ele pode ser chamado, você tem determinados profissionais com formação e especialização na área, né, que muitas vezes vão dar um parecer técnico. De repente você pega uma pessoa que é cadeirante, mas a pessoa não tem aquela visão técnica de como ser feito, né, a metragem. Para ele pode ser bom, mas pode estar em desacordo com a técnica, entendeu? Ou muitas vezes para ele é ruim, mas está em desacordo com a técnica. Então é importante você ter um engenheiro, uma visão, né, por exemplo, chamar a DEFES para capacitar um profissional da área de engenharia para ele opinar em todas essas obras. Aí sim, você vai ter um parecer técnico e ao mesmo tempo tem a DEFES com aquela visão, né, que precisa ter para todos que vão fazer uso desse equipamento. No caso, doutor, até ia falar agora há pouco também sobre o pessoal, a empresa contratada continua fazendo essas rampas em Santa Cruz do Rio Pardo. Tem que continuar mesmo ou teria que ter parado tudo isso? Aí é a questão da Prefeitura Municipal. Eu pedi as informações, não recebi ainda, né? É tudo sob a responsabilidade da Prefeitura. Então, se está sendo feita a execução de um contrato em desacordo com as normas, regulamentos que regem o assunto, se você está executando algo que não vai ter utilidade, que não vai ser usado, porque vai continuar não servindo como um meio de acessibilidade, é óbvio que a Prefeitura Municipal tem que tomar providências, né, sob a responsabilidade do chefe do Poder Executivo. É ele quem fez a contratação, a responsabilidade é inteira dele. Se vai continuar ou não, aí tem departamento jurídico da Prefeitura para avaliar tudo isso. Confirmando a hora certa, 12h56, convidado de hoje do nosso jornal Giro de Notícias, o promotor Dr. Marcelo Saliba. A gente começou o programa falando dessa polêmica das rampas para cadeirantes que estão sendo construídas em Santa Cruz do Rio Pardo pela Prefeitura através de uma empresa terceirizada. Essa é uma problemática muito ampla e que afeta a todos nós enquanto sociedade. Diretamente aqueles que precisam de um equipamento que não está sendo construído a contento, nem de acordo, pelo que a gente está sabendo, com as necessidades individuais, a opinião individual de um cadeirante, e muito menos também com as prováveis normas técnicas. Não está atendendo aos interesses e às normas de ninguém. Pelo menos alguns dos casos relatados à 104 FM e também de denúncias que foram encaminhadas ao Ministério Público. E estamos falando de dinheiro público. Então você tem um equipamento que não atende à sua finalidade, que é dar acessibilidade ao cadeirante, e é dinheiro público que pode estar sendo
mal gasto. É um investimento alto que pode, inclusive, segundo informações, também contar aí talvez com verba federal, inclusive, e são centenas de rampas. São centenas de rampas e muitas delas sendo construídas aparentemente fora daquilo que se espera como adequado. Enquanto a gente conversava, alguns ouvintes mandavam fotos de vários locais da cidade onde estas rampas estão sendo construídas. O nosso amigo João Bianchi, por exemplo, mandou uma aqui, ó, diz que quebraram o meio-fio e colocaram apenas um tijolinho, que está inclusive à vista. E é um degrau, né? A rampa é um tijolo que ficou no lugar do meio-fio. E o João Bianchi tirou uma foto, mandou pra gente e disse que igual essa ele viu várias pela cidade. Quebraram o meio-fio e colocaram um tijolo, né? Então não é uma rampa, é só um degrau um pouquinho menor do que a altura do meio-fio, mas não se trata de uma rampa. O ex-vereador Murilo Costa Sala está ouvindo o programa também, ele faz um questionamento. A Câmara tem uma comissão de obras, deveria também, quem sabe, acompanhar essas situações. Não deixa de ser verdade, e hoje à tarde na Câmara teremos essa reunião com representantes de obras da Prefeitura, engenheiros, vereadores, etc, etc. O doutor Marcelo há pouco falou sobre a situação de, agora que estourou o caso, que estão aí tentando correr atrás do tempo e talvez do recurso perdido, possam vir com o argumento de que, não, ainda a obra não está pronta, a gente vai ter que fazer uma correção. Eu recebi há pouco um documento, não vou falar o nome da pessoa que assinou porque não foi enviado a mim, né? Um terceiro encaminhou, foi uma resposta dada por uma engenheira da Prefeitura que se apresentou como fiscal da obra, respondendo a um cadeirante sobre os questionamentos que ele fez das rampas. E o discurso é mais ou menos esse, que as obras não estão concluídas, que eles agora vão fazer adequações no asfalto, quando tem aquele desnível, é mais ou menos por aí o discurso. Acabou de falar o promotor dizendo sobre, se a obra está lá sem interdição, se um cadeirante vai lá e por um acaso sofre algum tipo de acidente, você não vai poder argumentar que ainda depois da rampa instalada que seria fazer adequação de nivelamento com asfalto, depois que seria adequar a calçada. Não é assim que funciona. E a resposta enviada a um cadeirante por uma engenheira da Prefeitura, que se apresenta como a fiscal dessa obra, é mais ou menos nessa linha. Ela deve inclusive estar presente na reunião de logo mais à tarde na Câmara. Talvez a gente consiga ouvi-los lá à tarde, enfim. Mas é uma justificativa que não cola e não isenta de responsabilidade caso ocorra alguma situação que a gente deseja que não ocorra. Sim, claro. Mas pode acontecer, né, doutor? Sim, e não só, a gente está falando de cadeirante, mas pode ser uma pessoa idosa. Exato. Nós estamos, é um leque muito grande para isso, porque a partir do momento que você faz a rampa, o mínimo, né, que se espera é que ela esteja de acordo com as regras e com as normas. Não dá para você fazer, né, uma ponte que não vai ter um término da ponte que cai dentro do rio ao final. Ou dizer, a pessoa caiu, você fala, olha, mas eu não terminei a ponte. Né? Então não existe. Então se você está fazendo a rampa e a rampa não está adequada, ela vai ter que ser interditada até o final, e quando ela estiver perfeitamente em uso, você entregue. Até porque não dá para você entregar uma obra pública que não tem, né, as condições de segurança. Um outro questionamento que chega agora ao nosso WhatsApp sobre gasto público com essa história toda. Há um planejamento de calçadão para a rua Euclides da Cunha. E o Pneu acabou de mandar. O Pneu, que é pai de um cadeirante, o Dr. Vitor, inclusive foi citado há pouco aqui. Estão querendo fazer 800 rampas, onde em muitos pontos não há calçadas adequadas, que é um problema aí de origem. Você não tem calçada boa, adianta colocar também essa rampa, fazer um planejamento prévio das calçadas seria o mais adequado? A gente pode discutir isso com o promotor também. E ele argumenta sobre isso. Na Euclides da Cunha estão fazendo várias dessas rampas, mas talvez daqui a pouco tempo vai ter que se quebrar tudo para o novo calçadão. Também não é falta de planejamento construir rampas onde em breve poderemos ter aí tudo quebrado para que o calçadão seja construído? O que você tem a dizer, doutor Marcelo? Bom, primeiro, em relação a qualquer obra nova que for feita, a lei de acessibilidade exige que ela esteja em acordo com as regras de acessibilidade. Sim. Então, se for fazer um calçadão novo, se for fazer uma creche, se for fazer uma locação em um espaço novo, ele tem que estar de acordo com as regras de acessibilidade. Infelizmente, o que você vê muitas vezes reforma todo o banheiro de uma
uma escola ou de uma creche e aí não se observa as regras de acessibilidade. Faz-se uma reforma num prédio, num espaço e não se observam as regras de acessibilidade. Aconteceu com o Palácio da Cultura, em que você teve uma obra grandiosa e depois, até mesmo uma reclamação do ex-vereador Psyll, acabou sendo necessária uma nova intervenção para você fazer novas obras para poder dar acessibilidade para as pessoas. Mesma coisa em relação ao calçadão. Agora, como é uma situação muito hipotética, menos que você fale, ó, vai começar no final do ano, aí não faz sentido você fazer uma agora para quebrar. Agora, se é uma situação hipotética que, no futuro eu posso vir a fazer, né, um novo calçadão, ou estamos correndo atrás, mas não tem data certa, aí tudo bem, justifica, você faz a rampa hoje de acordo com as regras legais, tudo isso. Você citou o pneu, que é, acho que salvo engano, o presidente da ADEFES. A ADEFES é uma instituição forte em Santa Cruz, junto com a APAI, junto com outras muitas entidades de Santa Cruz que trabalham na área, e eles poderiam criar um grupo de trabalho para fiscalizar e nos ajudar nisso. Então nós estamos hoje cobrando todas as escolas públicas, particulares, escolas de línguas em Santa Cruz do Pardo que façam acessibilidade, porque é obrigação fazer, tá? E aquelas que não têm, elas têm que ter acessibilidade. Por exemplo, a Escola Estadual Leônidas, que não tem acesso ao pavimento superior, né? Escolas particulares, mesma coisa. Escolas municipais, muitas não têm acessibilidade. E não é acessibilidade só na rampa de entrada, é acessibilidade com banheiro, a sala de direção, biblioteca, sala de projeção, e tudo isso tem que passar por um processo de fiscalização e cobrança, que vai desde a rampa na rua, tá, até ingressar muitas vezes numa Secretaria da Assistência Social que não tem acessibilidade, ou na Secretaria da Educação, que fica com vários degraus, né? Estamos falando de Santa Cruz, são exemplos práticos, objetivos. Nossa Secretaria de Assistência Social não tem acessibilidade. Secretaria de Educação também não. Sim. Entre outros prédios públicos. Estamos cobrando. Né? Já mandei para a Prefeitura cobrando, e se não fizer, né, se não adequar, ou se não for por um espaço adequado, nós vamos ter que entrar com ações judiciais cobrando. Até porque não tem, algumas delas, nem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Né? Que é uma norma de segurança. Qualquer empresa de Santa Cruz do Rio Pardo pode ser fechada a qualquer momento. Mas você tem muitas vezes espaços públicos que não tem nenhum alvará do bombeiro. Né? Escolas muitas vezes particulares, escolas de línguas, que muitas vezes você não tem nenhuma possibilidade de saída do local. Se tiver um incêndio, ou se tiver uma necessidade, ou um tumulto que seja com muitas crianças, né? Você tem escadas, as crianças podem cair, podem sofrer diversos ferimentos, gravidade e tudo. Então são várias regras que têm que ser fiscalizadas, que têm que ser cobradas, e a ADEFES, e a APAI, e outras instituições, né? Juntamente até com a associação comercial, podem se unir para cobrar do poder público providências, não só das rampas, mas em tudo isso. Doutor, o pneu disse, hein, agora no WhatsApp para o Diego, 800 rampas em Santa Cruz do Rio Pardo. Dessa iniciativa para até 800 rampas. Tá. O porquê da construção de tantas rampas agora, doutor? Salvo engano, era uma verba que veio para isso, né? Eu não sei se é do Ministério das Cidades, pelo que eu via, as informações que me chegaram preliminares, que eu cobrei as informações da Prefeitura Municipal, é que existiria essa verba, isso veio, né? Se foi do Ministério das Cidades, isso veio para destinação, adequação, construção de rampas. E aí acaba vindo um montante que permite a construção de X rampas, ou 800 rampas, ou não sei quantas rampas. Agora, volto a dizer, né? Não dá para pura e simplesmente você falar, ó, bota a rampa em tudo quanto é lugar, e depois nós vamos correr atrás agora de dinheiro para poder arrumar as rampas, né? Porque caso contrário, isso não tem sentido nenhum, né? E isso pode constituir algum ato, né, a ser apurado também em outras E para situar o ouvinte, quando a gente fala de 800 rampas, houve 2 comentários aqui na rádio. O líder do governo, Lorivaldo Raio-X, vereador, fala que aparentemente a previsão é de gasto na casa de R$400 a R$500 por rampa. Durante uma última sessão na Câmara, o vereador Júnior Souza falou que, em alguns documentos lá, o valor estimado é de R$800 a R$900. Que seja um valor mais baixo, de acordo com um representante do governo, R$400 a R$500 por rampa. Estamos falando de 800 rampas. É muito dinheiro público. Além da questão principal, que é não ter um equipamento que atenda a sua finalidade, que é dar acessibilidade a essas pessoas que precisam, é dinheiro público
a rodo, que tem que ser tratado da melhor maneira possível, com lisura, transparência, com planejamento. Então a situação envolve a todos nós. E por isso que a gente está cobrando o quanto antes uma resposta do poder público a respeito disso. O Ministério Público também tem cobrado, aguardemos aí, né, quais serão as justificativas da Prefeitura encaminhadas também ao Ministério Público. Há alguns dias, doutor, expandindo um pouquinho essa discussão sobre acessibilidade, hoje o assunto é rampa para cadeirante. A gente já falou há pouco que alguns prédios públicos em Santa Cruz, vamos cuidar do nosso quintal, né? Não tem também acessibilidade. A gente pode tratar da questão de acessibilidade também, por exemplo, para alunos que precisam de acompanhamento especial dentro de sala de aula. Questão de autistas, etc, que alguns dias a gente se falou, o senhor divulgava uma campanha nacional que está sendo feita, né, a respeito da inclusão de fato, e não só no Gogó, não só no marketing, mas dos alunos autistas dentro da sala de aula. Algo que também não acontece, como inclusive a lei exige. Esses alunos, por exemplo, teriam direito a um profissional que os acompanhasse em sala. Por N motivos, não sei se financeiro, de logística, não sei se faltam profissionais para fazer esse trabalho, nós não temos também, a rigor, essa lei cumprida para dar acessibilidade de alguma forma a essas crianças. Às vezes fica um discurso muito bonito por parte dos políticos, dos administradores, mas na prática a coisa não funciona muito bem. O senhor acompanha essa área como fiscal, que é o Ministério Público, representando os interesses da sociedade. Santa Cruz, na prática, é ou não uma cidade acessível a quem precisa? Bom, em relação à questão das escolas, eu praticamente terminei esse mês, né, as últimas visitas. Acho que a última foi no Durvalina, se eu não me engano, a semana passada, ou retrasada, passei no Zilda e no Durvalina. Visitei novamente todas as creches, todas as escolas, tanto Santa Cruz, Espírito Santo, São Pedro do Turvo. Em relação a essa questão do professor, ou do profissional, ou do auxiliar, né, acabam colocando nomes diversos, mas que acaba tendo normalmente, né, o mesmo objetivo. A gente não vê essa falta ou essa falta de critérios para conceder ou não conceder. Muitas vezes eu passo numa sala, você vê que tem uma criança autista ou uma criança com qualquer outra síndrome que seja, e aí você tem um profissional lá do lado dela. Em outra você passa, não tem, mas ele sempre tem uma justificativa. Sim. E ele sempre tem uma justificativa amparada, porque você tem muitas vezes pais, mães que pedem, e aí você vai ver toda uma análise da equipe, da direção, e não há aquela necessidade, porque a criança precisa de uma independência, precisa ter um trabalho de acompanhamento, muitas vezes, mas não dentro da sala de aula. Então, em relação a isso, até isso não me preocupa tanto, sabe? Porque eu vejo que há um esforço muito grande por parte da educação de ter esse comprometimento. Tem professores de Libras quando precisa, esse até não acaba não sendo tanto problema. Você disse até que a situação é melhor no setor público até do que no privado? Com certeza, nesse tipo de caso. Isso sim. Né? A gente vê uma estrutura muito forte no setor público. Por exemplo, visitando Leônidas, visitando o Boa Morte, você vê que eles têm profissionais da área de psicologia que realizam um trabalho muito bom com os professores, com os alunos, um trabalho excepcional. Isso na área do Estado. Na área do município, aqui em Santa Cruz ainda a gente não tem um trabalho como é feito no Estado. Em São Pedro do Turvo tem um trabalho muito bom sendo feito também. Eles contrataram uma psicóloga, uma assistente social, colocaram dentro da rede para trabalhar só na rede, um trabalho muito interessante. Iniciativa da Prefeitura. A Prefeitura, a Secretaria da Educação de São Pedro do Turvo fez essa contratação, colocou os profissionais lá dentro, isso é muito bom. E salvo engano, o Fernando Bittencourt estava apresentando também um projeto aqui em Santa Cruz para incentivar e trabalhar com isso. E muita gente que critica esse projeto, falando, vai pôr psicólogo na rede, eu acho que não conhece a rede ou não conhece o trabalho que é feito por esses profissionais. Conversa com o Elton lá do Boa Morte, o seu Sérgio do Leônidas, a Rose, né, no Zildo, o Lamoso, Leonardo Tomás, você vai ver o trabalho excepcional que esses profissionais da psicologia realizam dentro das escolas estaduais. Nas escolas particulares, que eu saiba, isso não existe. Em relação a esse trabalho da área da psicologia. Em relação à acessibilidade, ao profissional, né, aquele que acompanha, a gente não identificou isso.
sabe? Hoje até nós temos um sistema assim, né? Muitas vezes chega o pai e a mãe, vão lá na promotoria, eu peço para a educação, seja aqui São Pedro ou Espírito Santo, um relatório, eles realizam toda uma avaliação daquele caso, daquela criança, daquele adolescente e nos emitem um relatório, né, detalhado se há necessidade de acompanhamento ou não. Quando há necessidade, eles contratam. Quando não há, eles justificadamente falam e justificam porque não há. 13 horas mais 11 minutos, outras mensagens chegando aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde, Diego. Gastar dinheiro em relação às calçadas é complicado porque em muitas delas existem árvores, canteiros. A problemática que o ouvinte alerta aqui sobre calçadas que também fogem a padrões que deveriam ser seguidos. Você tem código de postura que define isso, legislação, deve ter até legislação estadual se bobear sobre como é que tem que ser calçada. E de fato, se a calçada não dá nem para um pedestre passar por ela, diz o ouvinte aqui, quanto mais o cadeirante. É a opinião do Pedro Cavalcante. A Cassiana mandou também aqui uma pergunta, deixa eu ver. Boa tarde. Excelente entrevista, diz a Cassiana, admiro muito o doutor, parabéns. Perto de casa, fizeram há pouco tempo também uma dessas novas rampas. Só que fica numa subida, é uma ladeira. Não tem como o cadeirante passar por lá. A Cassiana dizendo que no bairro dela também fizeram recentemente esse mesmo tipo de obra aí. E o Pneu, que segue acompanhando o programa, diz que estas rampas que agora estão sendo construídas, houve o projeto aprovado, imagino que para que até a prefeitura tivesse acesso a essa verba federal, há 3 anos. Então o projeto dessa obra que agora está sendo contestada, ele foi aprovado na Câmara há 3 anos. Tivemos um tempo aí. Sim. Para planejar alguma coisa. A informação que chega aqui é do Pneu. Mas pelo jeito não foi planejado, né, Diego? Muito bem. Mais alguma pergunta sobre a questão de acessibilidade, rampas, ou Dário Miguel? Sobre essa questão de acessibilidade, hoje conversando também com algumas pessoas próximo à praça da igreja São José, é claro que, em especial aquele local que está sendo reformado, a gente sabe que está tendo toda uma reforma, né? Mas é verdade, outros locais, praças principalmente, que as calçadas complicadas, doutor. Não adianta ter uma rampa adequada, mas uma calçada também para o cadeirante ali. Como que o Ministério Público, através do promotor Dr. Marcelo Saliba, acaba analisando tudo isso? A questão desses locais, esses espaços públicos, a Prefeitura Municipal ela acaba tendo que organizar, acaba tendo que melhorar as condições, né, do calçamento, das calçadas, e fazer a rampa é uma obrigação da Prefeitura Municipal, até porque já são vias públicas, né, você vai dar acesso à via pública, tudo isso. A questão da calçada, aí cabe ao morador, proprietário, quem for. Muita gente acaba executando a calçada, né, com alguns tipos de trabalho na calçada e tal, e também aí a prefeitura tem o poder de fiscalizar, de cobrar do munícipe, do proprietário do imóvel, né, as melhorias para evitar algum tipo de dano. Se a pessoa executa uma obra de forma errada na sua calçada e alguém suporta uma queda, cai, machuca, ele pode ser acionado, ele pode ser processado. Agora, se são espaços, né, que há muito tempo a calçada já está toda estragada e tal, aí a prefeitura teria que notificar o proprietário para regularizar. Doutor, o secretário de Educação, o Rogério Plina, ouvindo essa entrevista também, ele mandou uma mensagem aqui, após recomendação do promotor de justiça, Dr. Marcelo Saliba, a Secretaria de Educação de Santa Cruz mandou o projeto de criação de cargo para psicólogos e assistentes sociais para atender os alunos. Votam, inclusive, na próxima sessão, criando também um cargo de supervisor. Isso é fantástico, né? Esse trabalho, quem conversa, se tiver a oportunidade de trazer o pessoal do Estado aqui para falar um pouco desse trabalho que os profissionais da psicologia estão desenvolvendo com a rede estadual, né? Você vê o tão importante que é, certo? Eu não lembro o nome, se é psicologia ativa, alguma coisa assim, viva, algo nesse sentido o nome. Mas é um trabalho muito bom, que traz muito resultado, são situações muito interessantes. Então eu acho que vale a pena, é um investimento para melhorar a condição da educação. A nossa educação no município, né, seja no estado, seja no município, ela tem uma qualidade de profissionais muito boa, e isso, sem dúvida alguma, vai enriquecer ainda mais. Eu queria partir para um outro assunto, doutor, porque hoje nós teremos
a 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Ministério Público participa de alguma forma dessa audiência? Não é? Hoje eu não vou participar, até porque eu tô cheio de audiência. Sim, claro. Eu tenho um caminhão de processos aí para fazer, né? E aí, infelizmente, eu não vou poder participar. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? São atividades importantes, né? Que alertam, que despertam, né? Dentro da comunidade a importância do tema. Então, outro assunto. Recentemente, nós falávamos aqui na emissora sobre os decretos que o prefeito Diego Sigolani estabeleceu, decretos que ele editou em relação aos dias de jogos da seleção brasileira. É evidente que todos, inclusive, se eu não me engano, por força de lei, têm direito a assistir o jogo, ou dar um jeitinho no trabalho. Não é um direito, né? A empresa não é obrigada a liberar o funcionário. Enfim, a discussão em dias de jogos do Brasil, que acontecem a partir das 16 horas, houve uma definição por parte do prefeito de fechar todas as repartições ao meio-dia. Houve críticas principalmente em relação a creches. Se seria realmente o melhor para a população, para as famílias que se utilizam da creche, fechar ao meio-dia. Fechar talvez 1 hora antes do jogo, meia hora. A crítica foi, olha, muitas empresas, como o Dário disse, não vão liberar os seus funcionários para sair, para poder assistir o jogo. Como é que essas famílias vão se organizar? Passaram por aqui alguns políticos, entre eles o líder do governo, Orivaldo Raio X, que também criticou essa postura do prefeito nos dias em que os jogos acontecem às 16 horas. Qual que é a visão do Ministério Público sobre essa situação? Do ponto de vista legal e do ponto de vista prático, né? O que afeta ou não a população de Santa Cruz. A questão do jogo do Brasil, culturalmente, a gente sempre fechou, né? Não é algo que está sendo feito agora, é algo que sempre foi feito. Então, o próprio Poder Judiciário, ele para, o Ministério Público para, né? Tudo para, certo? Polícia não para, né? Hospital não para, Santa Casa, porque são situações urgentes, emergenciais, e aí você acaba tendo que estar naquele horário, muitas vezes até trabalhando, mas dentro dos momentos de folga, acabam ali conseguindo acompanhar o jogo. Em relação à creche, essa avaliação por parte da Secretaria de Educação e do prefeito, cabe a eles fazer, né? É uma questão administrativa deles, e eventuais situações, vamos dizer assim, pontuais, discutir com a família, avaliar se houve ou não em determinado bairro uma questão de uma reclamação maior ou menor, e sentir isso diante da necessidade da população. Sim. É claro que num município pequeno como Santa Cruz é diferente de São Paulo. São Paulo muitas vezes você fecha ao meio-dia porque você tem horas de deslocamento, né? Em Santa Cruz, 15 minutos, você sai da creche, está na tua casa. Mas é uma avaliação aí pessoal, né? Que eu acredito que a prefeitura tenha feito, junto com, né, a direção de cada uma das suas entidades, das creches, das unidades, para poder definir o horário. Então, é uma situação que inicialmente não nos chegou nenhuma reclamação por parte de pais, por parte de mães, mas é uma situação única e exclusiva da prefeitura e não temos muito aí como abordar, discutir isso. Dário Miguel, mais algum questionamento? Olha, sobre isso não, eu estou evitando comentários em relação a isso, até porque buscamos uma informação dessa questão aí do decreto, junto à Prefeitura de Santa Cruz do Pardo. Ninguém falou, nem prefeito, nem secretário, enfim, ninguém falou. Agora, a metodologia também, doutor, no mínimo esquisita, hein, porque alguém definiu, mas a pessoa ali, no caso a mãe, que é a mais prejudicada, não foi ouvida, pelo que parece. Então, eu quero ouvir pessoas da prefeitura para falar sobre esse assunto aí do decreto. É um universo grande, né? Você tem aí, sei lá quantas crianças dentro de creches. É uma situação que gera vários conflitos. É difícil, você vai ouvir uma mãe, tem uma posição, a outra tem outra. Um quer sair 1 hora, outro quer sair às 2, outro quer sair, outro vai falar que vai às 4, vai chegar às 5:30 depois do jogo, sabe? É uma situação complicada. Quando você começa a ir nas creches e conversar com o pessoal, você vê o tanto de conflitos que existe. Eu acredito que a Secretaria de Educação sem dúvida alguma, uma das mais conturbadas pelo grande número de profissionais, pelo grande número de pessoas atendidas, e essa situação da creche acaba passando por uma necessidade do prefeito e da secretaria, muitas vezes, impor um horário e falar, é esse o horário. Agora, se é o horário do meio-dia, da 1 ou das 2, aí obviamente cabe uma avaliação interna deles e expor isso, né, de acordo com aquilo que eles avaliaram. Muito bem, da minha parte é isso, Dário. Mais algum assunto? Não, da minha parte também esgotei. Doutor Marcelo Saliba, obrigado pela sua presença. Quer deixar um recado final, algum tema que a gente não abordou, se quiser levantar, fique à vontade. Para a gente foi bastante esclarecedora a sua participação
em específico da pauta das rampas, e a gente vai acompanhar o desdobramento na Câmara Municipal a partir da reunião de hoje, o que a Prefeitura vai informar o Ministério Público, e se eles quiserem também informar a 104, a gente vai repassar aos nossos ouvintes. Muito obrigado pela presença, viu? Eu agradeço, sem dúvida, são obras necessárias, são medidas importantes para o nosso município, para a melhoria da nossa qualidade de vida, e tenho certeza que a Prefeitura, diante até dessa situação, né, que agora se apresenta, vai regularizar. São situações aí que demandam um certo investimento, e a Prefeitura, como sempre tem falado por aí, né, tem condição financeira para isso. Então, fazer o mais rápido possível para evitar qualquer tipo de problema. Agradeço a oportunidade de mais um dia estar aqui. Nós que agradecemos. Confirmando a hora certa, 13h21, rápido intervalo. Voltamos já com o Giro de Notícias. Giro de Notícias. Quer atualizar o seu guarda-roupas? Então corra para a Hering Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668 Centro. Na Hering, você confere opções exclusivas para compor looks cheios de personalidade e estilo. Comprando a partir de 3 peças básicas, ganhe descontos incríveis. Essa é a sua chance de renovar o guarda-roupas por inteiro. Nos siga nas redes sociais. Procure por @Hering Santa Cruz e fique por dentro das novidades em primeira mão. Visite a Hering e escolha seus looks preferidos. Hering Santa Cruz, rua Euclides da Cunha 668 Centro. Ligue 3372-2396. Siga o @Hering Santa Cruz nas redes sociais. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo desta corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção. Vendas e consertos de ferramentas elétricas e manuais. Na Rio Pardo Locação de Máquinas tem tudo isso e muito mais. Avenida Carlos Rios, 654, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo. Rio Pardo Locação de Máquinas. Fone 14-3372-5975. Referência em diagnóstico por imagem na cidade de Santa Cruz e região, o SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem, conta com equipe profissional e qualificada para prestar o melhor atendimento, com os mais modernos equipamentos, sempre oferecendo rapidez e precisão nos laudos para o conforto e satisfação dos nossos clientes. Faça uma visita e conheça nossos exames e serviços. Tomografia computadorizada multi-slice de 32 canais. Ultrassonografia com Doppler colorido, densitometria óssea, mamografia digitalizada, radiografia digitalizada, exames cardiológicos, ecocardiograma com Doppler colorido, eletroencefalograma ECG, serviço Pax, onde seu médico acessa as suas imagens em qualquer lugar via internet. SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa. Agende hoje seus exames através do WhatsApp 14-99726-1150. Telefone 14-3373-2086. Falou em construção? Lembrou Emerson Construções. Ligue 997229605. Tudo para sua construção. Realize seu sonho. Reformas, construções em geral. Emerson Construções oferece tudo, do alicerce ao acabamento para a sua obra. Agora com equipe ainda mais completa. Com pedreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas, marceneiros, gesseiros e também com engenheiro responsável com mais de 20 anos de experiência no ramo. Construindo ou reformando, Emerson Construções está sempre com você. Ligue 997229605. Atende toda a região. Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim. Guarde din-din, meu amigo parceiro.
parceiro, vamos pegar o primeiro milhão. Com destino à felicidade. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Sicredi. Confira o regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br. Giro de notícias. Confirmando a hora certa, 13h26, de volta ao Jornal Giro de Notícias do ar, pela Rádio Gostosa de Ouvir. Estamos de volta nesta quarta-feira, hoje, dia 30 de novembro de 2020.